Ok? Então vamos lá, vamos começar, vou me apresentar para vocês, primeiramente, né? Não sei se vocês assistiram a live que a equipe do professor Marlos organizou para o lançamento, né? Para poder explorar um pouquinho o edital. Mas naquela live eu me apresentei um pouquinho, agora eu vou conversar aqui com vocês. Então, meu nome é Daniela Pederiva, eu sou pedagoga de formação, sou mestre e doutora na área de educação e tive uma experiência de uns 24, 25 anos, mais ou menos, como professora de universidade. Eu trabalhava na UNOESC, no campus de Xanxerê, e também no mestrado em educação da UNOESC lá em Joaçaba. E depois, então, eu trabalhei como professora substituta aqui na Fronteira Sul. Recentemente me mudei para Chapecó, e aí agora estou buscando novos espaços também, né, para poder ir me reconcentrando dentro dessas questões da docência, tá? O professor Marlos fez esse contato comigo para que eu pudesse estar aqui hoje para explorar um pouquinho, para trabalhar um pouco algumas questões que são de base daqueles conhecimentos que lá no edital da sede estão colocados como conhecimentos gerais ou então os conhecimentos de cunho didático, né? Como a minha área de formação é a pedagogia, então são conhecimentos que durante esse período da minha formação eu fui entrando em contato. Eu imagino que cada uma de vocês aqui também está aqui para buscar uma vaga num lugar, né? De uma área, enfim. E entendo que muitas vezes algumas questões que vocês tenham que são dúvidas, que são peculiaridades, são especificidades dessas áreas, tá? Então eu só quero chamar a atenção para que eu vou fazer com vocês é toda uma leitura geral da educação básica, certo? E depois vocês vão ir se apropriando das questões que são das especificidades de vocês. Falando nisso, queria ver com vocês que nome vocês têm e o que é que vocês estão buscando, né? Qual é a área que vocês estão buscando dentro desse edital? Se vocês já estão formadas, se não, se já tem especialização, como é que tá? Vamos começar por você? Meu nome é Carla, Uhum. eu sou pedagogia, Uhum. formada já. Uhum. Isso, ótimo. Vamos torcer que todas aqui, né? Tenham um bom lugar para todas. Isso aí. Pedagogia, tu vai trabalhar com qual, com os anos finais? Não? Anos iniciais e depois eu repeti. Tá. Uhum. Sim, 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 desculpa. É porque eu estava pensando no Estado que faz a prevalência sobre a educação dos anos finais, né, e o ensino médio, mas não, sim. Tá, Carla? Eu sou a Jéssica, Uhum. sou formada já também, sou secretária da pedagogia. Também, ótimo. Eu Uhum. sou Beatriz, formada também, sou secretária da educação. Uhum. A educação especial precisa bastante gente, tá? Bem difícil. Eu trabalho com municípios, fazendo assessoramento pedagógico nas secretarias de educação. E os municípios estão implorando por pessoas dessa área, porque vocês sabem que é uma formação que deixou de ser feita dentro do curso de pedagogia, né? Uma vez existia uma habilitação e hoje ela não é mais ofertada como habilitação da pedagogia, então a pessoa tem que buscar fazer uma formação posterior, né? Uma especialização, uma pós, enfim. E daí tá bem difícil de encontrar pessoas na área. Você se formou aonde? Não é. Não no ESC, vocês? Não é. Também? Ótimo. No par. Não no PAR? Uhum. Meu nome é Tawana, eu também me formei no par e eu fiz educação física. Ótimo, Tauana. Educação física também foi um curso com o qual eu trabalhei durante muitos anos essa parte de formação geral. Meu nome é Sandra, sou formada em pedagogia e segundo licenciatura em educação especial. Aham. Tenho pós-graduação em psicopedagogia. Ótimo. Educação especial, educação infantil e séries iniciais. Uhum. Eu já atuo na área da educação especial e Você, também na Unopar. você atua aqui em Chapecó? Uhum. Como segunda professora ou não? Sim? Professora no terceiro ano de ensino. Uhum. Eu chamo Marilene, também já sou formada, tenho graduação em pedagogia, educação fundamental, também fiz especialização em sou da área de educação, sou da licença em maternidade. Eu vou para a licença e vou assumir na prefeitura a primeira vez na educação. Já Uhum. tenho uma experiência. Uhum. E aí eu pretendo passar no estado agora para dar continuidade para o ano que vem, não sei mais. Sim. Tu já tá na área da educação, mas daí tu tem 20 horas, tu vai buscar 20? 40 horas. Ah, Eu tá. fui chamada, tô de licença, mas eu fui Tá. chamada igual porque chegou minha vez, né? E assim que Sim. eu volto da licença, eu saio da saúde, começo a educação. Então tá. E aí, ano que vem, eu vou dar continuidade. Tu te formou aonde? Eu sou formada na Intervale.
Ah, não conheço a Intervale. Olá, boa noite, tudo bem? Olha que coincidência, você chegou bem na hora de se apresentar, bem na sua vez. Aham. Tudo bem com você? A gente está fazendo só um rapidinho assim para saber o nome, a formação que tem e qual é a área que está buscando agora no concurso, no seletivo. Meu nome é Liliane, eu sou professora e eu busco a área de professor de educação. Aham, então ótimo. Estava comentando antes com as meninas, Liliane, que a gente está aqui hoje, vamos começar, nós vamos ter 30 horas, né? Então, a partir da semana que vem, a gente trabalha segunda, quarta e quinta, né? Eu vou ficar essas 30 horas com vocês, então, para poder abordar essas questões relacionadas ao que lá no edital constitui como conhecimentos gerais e os conhecimentos didáticos, tá? Basicamente, eu preciso fechar a porta porque o ouvido do professor é uma coisa incrível, né? Eu estou prestando atenção no que a Helena está falando lá no fundo. Então, eu vou fazer aqui abordar com vocês um conhecimento geral sobre as legislações que estão colocadas lá no edital, tá? A LDB, né? A legislação da avaliação do Estado de Santa Catarina, a proposta curricular do Estado de Santa Catarina, e fazendo uma leitura, assim, até dos conteúdos que vêm depois na parte da didática, onde vem lá os preceitos da teoria histórico-cultural, por exemplo, né? As metodologias ativas e tal, planejamento, avaliação. Eu entendo que quando a gente vai prestar um concurso, é muito difícil que venha uma questão que não abarque ou que não necessite de um conhecimento de outras coisas, a não ser só aquela que a questão que o enunciado apresenta, né? Então, às vezes, para a gente poder entender um conteúdo, a gente precisa de um outro que talvez não estivesse no edital. Como nós temos 30 horas, eu incluí alguns conteúdos para a gente poder ir trabalhando aqui, que eu acho que isso vai fazer com que vocês desenvolvam um entendimento sobre a situação e isso ajuda na hora de selecionar a alternativa correta, né? Porque uma coisa é eu decorar, por exemplo, uma situação da LDB. Outra coisa é eu entender qual é a lógica, o que a LDB pensa. Se eu entendo o que a LDB pensa, o que está por trás dela, facilita na hora de interpretar as alternativas. Então, como a gente não sabe as questões que vão cair, né? Não tem como a gente se treinar para isso, eu considero que é bem importante que a gente entenda o que está por trás disso tudo, tá? Então, nessa aula de hoje e no começo da aula da semana que vem, da segunda-feira, eu vou trabalhar com vocês a LDB, as DCNs da Educação Básica e a BNCC, tá? Foco na LDB, que é aquilo que está colocado no ementário, né, exigido lá como legislação, mas entender as DCNs e a BNCC, porque elas são uma continuidade da outra, e é a partir disso aqui que depois a gente tem o currículo do território catarinense, as formas de planejamento, a maneira de avaliação, tá? Então depois vai possibilitando para que vocês possam ir entendendo esses conhecimentos que vão ser trabalhados nos outros dias. Pessoal, é bem importante, assim, gostaria que vocês se sentissem à vontade aqui para comentar, tá? Para perguntar como os conteúdos são amplos e alguns deles são de legislação, e a legislação, a própria LDB, sofre alterações todos os anos, né? Eu já estou trazendo as versões atualizadas aqui. Não vou nem tratar o que foi tirado, tá? Pode ser que alguma coisa eu, na hora, não saiba responder, mas não tem problema, eu vou me comprometer de trazer a resposta para vocês, se for o caso, tá? Mas gostaria, assim, que a gente ocupasse essas 3 horas, quase 3 horas, que nós vamos ficar aqui, para tornar isso bastante produtivo. Então, fiquem bem à vontade para irem me perguntando. Certo? Bom, se eu falei que é importante que a gente entenda a lógica que está por trás da LDB, a gente tem que começar na Constituição de 88. Eu acho que vocês não eram nem nascidas nessa época. Mas, em 88, o Brasil passava por uma reformulação política muito grande. A gente vinha de um final de um regime militar, né? E passava por um processo de redemocratização da sociedade. E isso envolveu legislações, escolas, enfim, uma série de questões, mídia, tudo isso, tá? Então, nesse processo de redemocratização, foi construída a nossa Constituição Federal, aprovada em 88, né, que é conhecida como a Constituição Cidadã. Estas palavras, democracia, cidadania... Sim, é 1988, e aqui eu fiz 98 também.
Perdão, gente, é 1988. Ainda falei que vocês não tinham nascido. Já vou corrigir isso aí para mandar para vocês, tá? É que parece que 88 é tão velho que a gente não pode ter acontecido lá. Eu já vou corrigir isso e mandar novamente. Acho que o Marlos já mandou para vocês esse material. Tá, para a gente poder corrigir, tá? Ainda bem que você viu. Então, palavras como cidadania, democratização, gestão democrática, enfim, todas essas, o que vem no conjunto disso, né? Formação cidadã e tal, isso vem lá de 88 com a Constituição, tá? Então, quer dizer que lá na Constituição já se plantou uma semente. E o que vai acontecer na LDB? A LDB vai trazer à tona e ela vai marcar os seus artigos com estas mesmas palavras. Então, quando vocês forem fazer a leitura das questões lá nas alternativas, busquem lembrar disso. Bom, aquilo que é da LDB tem sempre uma ponte naquele movimento de democracia da sociedade, de buscar incluir as pessoas, de buscar dar mais acesso a todo mundo, tá? Então, isso acaba fazendo com que a gente vá entendendo quais são as questões que tendem a ser as corretas. O artigo 205 da Constituição, e aqui é uma coisa bem importante, gente, é a primeira vez que uma Constituição brasileira, e nós temos a Constituição brasileira desde antes, né, desde que o Brasil se tornou independente de Portugal, é a primeira vez que uma Constituição brasileira dedica um espaço significativo para falar da educação, como um direito. Tá? Só em 88 é que o Brasil coloca a educação como um direito. Então, no artigo 205 está colocado que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Isso aqui depois vai ser replicado, a gente vai ver outras vezes lá na LDB também, tá? Promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, vejam que com isso eu passo a entender que existe uma obrigação por parte do Estado, enquanto poder público, tá? Enquanto ente, né, de governo, o Estado ele tem o dever de dar, né, de suprir as demandas de educação da população, assim como tem as de saúde, assim como tem as de segurança. O que essa educação visa? Visa ao pleno desenvolvimento da pessoa. Então, a partir daqui é que a gente tem aquilo que depois a gente vai ver na LDB, na BNCC, no documento do território do currículo do território catarinense, chamado de educação integral. Porque se visa ao pleno desenvolvimento da pessoa em todas as dimensões. O preparo dela para o exercício da cidadania e também para a qualificação no trabalho. Então, com outras palavras, isso aqui vai se repetir em documentos que vêm posteriormente à Constituição. Tá? Então, sempre que vocês tiverem que responder sobre qual é a concepção da educação enquanto um direito subjetivo, significa que ela é assegurada como responsabilidade do Estado e da família em parceria com a sociedade para desenvolver integralmente a pessoa, preparar para a cidadania e para o mercado de trabalho. Todos os documentos, não importa se é no currículo do território catarinense, se é na BNCC, se é na DCN, se é na LDB, todos eles vão ter que corresponder a isso aqui. Eles vão falar com outras palavras dizendo isso, tá? No artigo 206, começa então os princípios que a educação brasileira deve ter. Depois eu vou mostrar para vocês que na LDB, os princípios, eles também se repetem, eles aparecem na LDB também, tá? Pode entrar, tudo bem, tudo bom, fica à vontade. Então, vamos lá. Nós estávamos falando de uma Constituição cidadã, né? Que dizia que tinha que ter o pleno desenvolvimento da pessoa e os princípios, quer dizer, no que deve estar pautada a educação brasileira. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência. Então, quando vocês verem lá no enunciado, né, questões relacionadas a desenvolvimento, a oferta de programas de suplementação, por exemplo, como alimentação escolar, tá? O fornecimento de material, bolsas, tudo isso já estava previsto porque são ações que o Estado deve desenvolver para que haja acesso e permanência na escola por parte da pessoa, tá?
Igualdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Veja, se eu falo de uma educação que é para o pleno desenvolvimento da pessoa, então não é simplesmente conhecimento. Eu estou falando de pensamento, arte também. Pluralismo de ideias. Então, quando a gente vê assim, ó, uma pergunta, por exemplo, é obrigatório que os estados e municípios ou que todas as escolas do Brasil sigam à risca, sem fugir, né, literalmente o que diz na BNCC? Não. Por quê? Porque a BNCC ela é normativa, ela é regra sim, mas existe pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, ela nunca vai ser um documento que vai dizer como que tem que ensinar. Porque existe um documento maior, que é a Constituição, dizendo que existe pluralismo no Brasil. Tá? Outra coisa, gente. A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Porém, todas as instituições de educação básica no Brasil respondem à mesma legislação. Não importa se a escola é privada ou pública, se ela é estadual, municipal ou federal. Toda a escola responde a esses princípios, a esses artigos, ao que diz a Constituição, ao que diz a LDB, ao que diz a BNCC, tá? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, então quer dizer, a escola pública não pode cobrar mensalidade. Valorização dos profissionais da educação. É a partir daqui que começou a se discutir a questão do piso salarial, plano de cargos né, um plano de carreira, formação continuada, tá? Essas ações vêm a partir de uma determinação federal. A gestão democrática e participativa, a garantia de padrão de qualidade, o piso, tá? Que foi colocado com a emenda constitucional de 2006. Gente, olha só que legal, né? Nós começamos aqui, vocês viram que isso aqui tá errado, né? Nós estávamos aqui em 88, nós chegamos em 2006 para o estabelecimento de um piso. Olha o quanto de batalha tem que haver para a gente poder alcançar, né, as questões. Então, esses seriam os princípios da educação no Brasil, que depois eles vão ser repetidos e incluídos novos lá na LDB. O dever do Estado com a educação é efetivado mediante a obrigatoriedade ou a garantia de. Existe uma educação básica que é obrigatória. Essa educação básica é gratuita, ou seja, o país, no regime de colaboração, porque isso é previsto aqui também, o que é um regime de colaboração? A União, os estados e municípios trabalham juntos para o atendimento dessas demandas. Então, se dividem, se organizam, fazem combinados, vamos dizer assim, né? Obedecem aos mesmos referenciais para alcançar isso. Então, essa educação que é obrigatória e gratuita, ela é necessariamente ofertada pelo poder público. Por isso, ela não pode ser paga. Tá? A partir dos 4 anos, vocês lembram que isso aqui foi uma alteração ocorrida no ano de 2009. Antes, a educação ela era obrigatória dos 7 anos, a partir dos 7, né? Dos 7 aos 14. Então, hoje ela é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Tá? Então, em 2009, nós tivemos essa alteração dentro da Constituição, que depois acabou gerando a alteração também na LDB. Você já tem isso tudo atualizado no material. A progressiva universalização do ensino médio gratuito. O ensino médio no nosso país é um problema. Alguém aqui vai buscar espaço, vaga para o ensino médio? O pessoal da educação física, talvez? O ensino médio é um problema no nosso país. Nós temos um número muito baixo de pessoas que, na idade adequada, né, concluem o ensino médio. Não chegamos a 50% de conclusão de quem ingressa. Tá? Estou falando de país, né, não de Santa Catarina. Então, isso aqui a gente vê reverberar depois lá no PNF. Vocês devem ter ouvido falar do Plano Nacional de Educação, né? Então, essa também é uma questão muito forte. Isso aqui também alicerçou a mudança no ensino médio, o tal do novo ensino médio, que vocês viram também já essa política, né?
a BNCC do ensino médio, que vem com itinerários formativos e tal, para tentar manter as pessoas frequentando e concluindo o ensino médio, para que não haja tanta evasão. Tá? O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, aqui ainda era utilizado o termo, né? Preferencialmente na rede regular. Então veja que lá em 88 isso aqui foi colocado na legislação e a gente está ainda tentando trabalhar com a inclusão, né? Nós ainda não alcançamos esse processo. A educação infantil ocorrendo em creche e pré-escola. Então, em 2006, com a emenda constitucional ocorrida, né, nós tivemos a alteração. Então, a educação infantil ela passa a acontecer em creches e pré-escolas. Ela deixa, gente, de existir na assistência social. Até então, até a nossa Constituição de 88, a educação infantil ela era vinculada à área de assistência social e não à área de educação. Tá? Porque se entendia que o que era necessário era um lugar para as crianças ficarem em segurança, onde elas pudessem ser alimentadas e onde elas pudessem ser mantidas, né, ser cuidadas. Tá? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, a pesquisa, enfim, então é o acesso universitário, a ampliação de vagas, né, no ensino superior. A oferta de ensino noturno regular também é prevista na Constituição, e o atendimento por meio de programas suplementares, como, por exemplo, do material didático, alimentação, transporte, etc. e tal. Tá? Nessa Constituição, a gente ainda vê o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Quando é que eu tenho ensino obrigatório? Dos 4 aos 17 anos. Nesse período de vida, a pessoa tem um direito subjetivo, quer dizer, ela pode requerer isso junto ao poder público. Ela pode exigir, uma mãe pode exigir a sua vaga sim, mesmo que ela não trabalhe. Tá? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente, é o que eu comentei. O Ministério Público, por exemplo, pode acionar o município ou o estado, enfim, quem for o responsável, né, pelo descumprimento da Constituição brasileira. Tá? Então, se vocês tiverem alguma questão nesse sentido, de que se há possibilidade de um município que não atende as crianças de 4 anos, antes disso o ensino não é obrigatório. Então, a creche não é obrigatória. A pré-escola é obrigatória. Tá? Sim, o Ministério Público, no Poder Judiciário, pode acionar o Poder Executivo, responsável por aquela oferta, e puni-lo. Tá? O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Pode ter ensino privado no Brasil? Pode, de qualquer nível, mas precisa cumprir as normas gerais nacionais. Precisa autorizar e ser avaliado pelo poder público. Então, para que eu coloque uma escola, eu preciso de uma autorização para funcionar como escola. Eu preciso demonstrar que eu tenho condição de acessibilidade, que eu tenho formação, que ali eu tenho condição, enfim, de atender a essas crianças, que existe um currículo, que esse currículo respeita as orientações nacionais. Tá? A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão regime de colaboração. Isso aqui também cai muito, aparece bastante nos concursos, tá? Ou nos processos seletivos. Quando eu me referi a concurso aqui, vocês entendam como processo seletivo também, tá? O que é esse regime de colaboração? É entender que existem responsabilidades, estas responsabilidades elas são compartilhadas entre a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Cada um desses entes, né, possui responsabilidades próprias, porém existem responsabilidades que são compartilhadas. E toda vez, gente, uma legislação da União vai incidir sobre as demais. A do Estado vai incidir sobre a do município. E a do município sobre a escola. Tá? Então, não pode
o município, por exemplo, desrespeitar uma normatização do Estado. Quando o governo do Estado de Santa Catarina trabalha com aquela legislação, lá, a resolução para avaliação, vou pegar esse exemplo, tá? E ele diz assim, no Estado de Santa Catarina, as instituições vinculadas à rede estadual seguirão essas normativas. Tá, daí aqui em Chapecó, as escolas estaduais de Chapecó resolvem fazer diferente. Elas não podem, porque existe uma determinação que segue uma hierarquia. Tá? Os municípios atuarão principalmente no ensino fundamental e na educação infantil. Isso aqui também é algo que é muito difícil a gente ter no Estado espaços, é só quando realmente a demanda o município não consegue atender, né? Daí eles trabalham de maneira colaborativa, mas normalmente o que a gente tem é os municípios atendendo o ensino fundamental e educação infantil. E os estados trabalhando com o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? Sobre a questão de recursos, parece incrível a gente ter que pensar que a gente estava quase nos anos 90, né, quase fechando o século 20, quando a gente conseguiu dizer que o poder público tem que prever recursos para investir na educação. Antes não existia isso, os investimentos eles eram feitos conforme cada política de cada poder, tá? Então existe no artigo 212 a nascente para o Fundeb, tá? Para o Fundo lá de Desenvolvimento da Educação Básica, que diz que a União aplica anualmente nunca menos que 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da sua receita resultante de impostos. Então é a partir... Vocês lembram quando deu aquela discussão do novo Fundeb, que começaram a dizer, porque daí é inconstitucional mudar o Fundeb? Porque havia uma discussão, foi eu acho que na época do governo Temer, porque o Fundeb ele foi feito por um período de tempo. Quando venceu esse período de tempo, ele teve que ser reformulado. Tá? Quando houve essa discussão, estava-se pensando em diminuir o percentual dos 25%. Esse dinheiro, que é o dinheiro que obrigatoriamente os municípios e o Estado têm que comprovar que investiram em educação. No salário dos professores, na manutenção das escolas, na qualificação do ensino, na formação continuada, em bolsas de estudo, enfim. Então, esse valor estava sendo discutido para ser diminuído. E aí teve uma frente que disse, não, peraí, mas daí é inconstitucional, porque na Constituição brasileira se garante os 25%. Tá? Bom, sei que acelerei um pouquinho, porque a Constituição não é o nosso foco, né? Vou falar um pouquinho com vocês sobre a LDB. O que a LDB apresenta de mais relevante? Eu não vou trazer ela na íntegra aqui, porque a íntegra dela vocês podem acessar. Eu já fiz uma busca das alterações mais recentes, né? Para trazer os artigos atualizados para vocês. E não vou tratar especificidades, por exemplo, coisas muito específicas do ensino médio, ou muito específicas da educação especial, ou da educação de jovens e adultos, ou da educação quilombola, porque, como eu falei, aqui é um espaço para a gente discutir a formação geral, tá? A LDB, vocês perdoem a minha tosse, antes eu estava explicando pro pessoal que eu fui correr e me atacou os broncos. A gente quer fazer uma coisa boa para a saúde e sai no prejuízo, né? Mas tudo bem. A LDB, ela é de 96, tá? Então, estejam bem atentos para esse número, 93, 94, 96, que é a LDB que nós temos em vigor, né? Vejam que ela já está aí há uns bons anos, né, em atuação. A gente vai ver aqui, conforme eu for falando, que tem várias coisas que ainda não se implementaram totalmente, né? Porque a LDB, como regulamentação, ela vai demandar políticas, que são programas, projetos, investimentos, para que ela possa se efetivar, tá? Então, essa lei também é conhecida como Lei Darcy Ribeiro. Vocês devem lembrar lá do curso de vocês que Darcy Ribeiro foi um dos grandes
pensadores e defensores da educação no nosso país, tá? Então ela é conhecida como Lei 9.394 de 96 ou Lei Darcy Ribeiro. O que ela traz? Diretrizes que regulamentam o ensino brasileiro em todos os seus níveis e modalidades. Tá claro para vocês o que é um nível e o que é uma modalidade? Vamos lá? Nível. A educação brasileira possui o nível de educação básica e educação superior. Tá? Depois vocês vão ver que tem no resuminho aí isso bem especificado para vocês. A educação básica, ela compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a educação superior compreende os cursos de graduação e pós-graduação. Pós-graduação entre a especialização, mestrado, doutorado, né? E as modalidades, aqui é que nós temos, por exemplo, educação de jovens e adultos, é uma modalidade. Educação quilombola, é uma modalidade. Educação à distância, é uma modalidade. Presencial, é considerada modalidade, tá? Então, todas as diretrizes que vão regulamentar o funcionamento da educação brasileira, abre aspas e negrita, exclusivamente quando nós falamos de educação formal escolar. A LDB, ela é válida, isso é importante, até eu estava dando uma olhada em algumas questões essa semana e algumas delas traziam até isso mesmo. A LDB se aplica, por exemplo, à educação dada numa igreja? Não. A LDB se aplica à educação que é dada num movimento social? Se ela não é uma educação formal, se aquilo não é uma escola que tem aquele currículo que vai certificar o aluno que fez o primeiro ano, o segundo ano, não, ela não se aplica. Então, a LDB, ela se aplica à educação formal escolar, em todos os níveis. Tá? É a mais completa legislação já elaborada no nosso país em favor da educação. As LDBs anteriores, elas tinham essa mesma função de regulamentar a educação, mas elas não trabalhavam com tantas especificidades como essa de 96. Lembrando, eu não posso desrespeitar a Constituição, porque a Constituição está acima da LDB. Então, aquilo tudo de educação cidadã, democracia, gestão democrática, permanência e acesso, enfim, vale para a LDB, tá? Então, o que a LDB prevê? A gestão democrática do ensino público e a progressiva autonomia pedagógica e administrativa e de gestão das unidades escolares. Vocês lembram que há um tempo atrás o Estado de Santa Catarina fez um movimento para a eleição de diretores que precisavam se candidatar, tinham que ter uns requisitos mínimos, apresentar um plano de gestão. Lembram disso? Depois, então, os municípios também precisaram fazer essa mesma questão, porque até um tempo, não faz muito, os diretores, tanto os diretores estaduais quanto os diretores municipais, eles eram indicados como cargos de confiança. Hoje isso não é mais permitido. O PNE estabeleceu a data desse ano aqui, 2023, como o último ano para as adaptações. Tá? Então, alguns municípios adaptaram antes, alguns estados antes, né? E alguns depois. Então, nós temos agora a obrigatoriedade da gestão democrática do ensino público. Quando nós falamos de gestão democrática, nós estamos falando de participação da comunidade escolar, participação da comunidade local, existência de conselhos na escola, o conselho escolar, a APP, tá? Os conselhos deliberativos, o Conselho Municipal de Educação, que tem representantes de várias áreas da sociedade, né? Da educação, da sociedade, né? Do município, não só da educação. A articulação com as famílias, tá? Existência de um projeto pedagógico que é gerido pelo gestor, pela equipe gestora da escola. Descentralização das decisões, do poder, prestação de contas,
Então, a equipe de gestão precisa prestar contas dos investimentos que foram feitos na escola, né? Onde é que foram aplicados os recursos, quais foram as melhorias no âmbito pedagógico que foram implementadas, tá? Então, quando a gente fala de gestão democrática, todas essas ações que eu acabei de listar aqui, elas vão ser colocadas como exemplos de gestão democrática. Então, sempre que vocês verem lá numa questão falando de gestão democrática, são estas palavras e ideias que vão corresponder. Quando aparecer centralização, quando aparecer isolamento, fragmentação, autoridade, tudo isso está fora de gestão democrática. São palavras que já denunciam que aquela alternativa está incorreta. Tá? A educação básica e obrigatória é a partir dos 4 anos. E aqui, ó, uma coisa importante, né? A questão da carga horária. Então, existe uma carga horária mínima de 800 horas no Brasil, distribuídas em 200 dias letivos, independentemente do nível. Então, lá no ensino superior também tem que ter 800 horas e 200 dias. No primeiro ano do ensino fundamental tem que ter 800 horas e 200 dias. Isso é colocado como carga horária mínima, mas é óbvio que o mínimo se torna o praticado, tá? Sim. Eu estudei um pouco sobre essa horária no ensino médio. Sim. Então, esse lado nossa prova vai ter, mas teve alguns que eu não consegui ver. Porque me falavam uma coisa, 200 horas, outros eram 1000 horas, então eu não o que é o correto do ensino médio hoje? Ó, a carga horária mínima de educação básica são 800. Como o ensino médio hoje, ele vai trabalhar com essas alternativas dos percursos, dos itinerários formativos, né? E ele pode incluir características de profissionalização, essa carga horária pode ser ampliada. Mas mínimo tem que atender isso. Mínimo sempre vai ser 800. Sempre vai ser 800. Tem máximo? Não. Tá? Vai ter que caber nos 200 dias, né? Quer dizer, o mínimo também é 200 dias, né? O que acontece é que com a possibilidade das tecnologias e também com a possibilidade de, no ensino médio, a gente fazer uma relação com o mercado de trabalho, as parcerias, né, com o mercado de trabalho, com empresas, quando for um ensino médio mais profissionalizante, há a possibilidade do cômputo dessas horas realizadas fora da escola. Entendeu? Então, acaba sendo compatível com o calendário escolar, se a gente consegue. Porque assim, ó, gente, desses 200 dias a gente tem que tirar todos os sábados e domingos, os 30 dias de férias, os 15 dias de recesso no final na metade do ano, né? Os dias que são feriado, enfim. Então, desses, se a gente for ver, não sobra muito dia, não dá para fazer milagre. É fácil tirar 136 dias do calendário, né? Então, acabo fazendo esse cômputo com essas outras horas realizadas em atividades que são fora da escola. Porque uma das características que a BNCC traz é dessa parceria entre o mundo cotidiano e o mundo da escola, né? Trabalhar com a interligação entre esses dois elementos. Isso começando como uma prática das experiências, dos campos de experiência na educação infantil e se aperfeiçoando e se ampliando até chegar ao ensino médio, né? Então, lá no ensino médio, muito mais essa relação com o cotidiano, com o mundo vivido, com a cultura extraescolar, vamos dizer assim, né? Então, acaba que você consegue computar um número de horas maior também, né? Gente, é mais ou menos como na graduação. Lembram que vocês fizeram, quem fez licenciatura, teve que fazer 200 horas de atividade complementar. Lembram disso? Essas 200 horas, elas entram no currículo, na integralização curricular de vocês, tanto que vocês tiveram que apresentar os certificados. Mas vocês não realizaram elas necessariamente na universidade. É mais ou menos essa lógica, tá? Lá na LDB, vejam, a BNCC, a do ensino médio é de 2018, mas a do ensino do ensino fundamental e da educação infantil é de 2017. Em 96, já dizia a LDB que deveria haver nos nossos currículos uma parte comum para o ensino fundamental
e uma parte diversificada. Então, o que a BNCC traz de 60% de currículo, né, que o currículo hoje ele precisa ter no mínimo 60% atendendo a BNCC. E os 40% eles são passíveis de serem flexibilizados pelos temas transversais, pelos itinerários no ensino médio, né? Então, essa flexibilidade de trabalhar com um currículo mínimo nacional, tá? E uma parte diversificada, ela foi prevista lá em 96. Nós demoramos até 2017 para conseguir alcançar, né, por isso que assim, ó, essas ações das políticas nacionais, elas demoram bastante para serem implementadas. Outra questão também foi a formação dos docentes para atuar na educação básica. Foi em 96 que se disse que tinha que ter graduação. Tá? Então aqui também, aí a LDB deu todo prazos para que a gente pudesse buscar uma habilitação, né, que as pessoas pudessem buscar habilitação. Eu me lembro que eu comecei a dar aula na universidade em 98, 99. Então recém tinha sido promulgada a LDB. E havia uma enxurrada de professores, todas muito mais experientes e mais velhas do que eu. Eu, na época, tinha 26, 27 anos. Todas elas já com 15, 20 anos de trabalho na educação, principalmente no ensino fundamental, e elas não tinham, só tinham feito o curso normal, o magistério, que era o curso de ensino médio. E aí elas vieram, então, para fazer graduação, porque precisava, então, ter essa formação. Tá? A partir daqui é que veio a ampliação dos cursos, o aumento das vagas na educação à distância, principalmente que começou para atender comunidades que estavam muito isoladas, né, que era difícil chegar até as universidades. Tá? Então, o que nós temos hoje é de que essa formação para atuar na educação básica tem que ser de nível superior, uma graduação, né? E era aceito por um período, né? Depois agora isso já lá no PNE já está colocado como não, mas para a educação infantil e os 4 primeiros anos, agora são 5, né? Era a formação no curso normal. Oi? Alguém fez uma pergunta? Aqui, repete-se o que já dizia lá na Constituição. Então aqui vem a base do Fundeb, tá? O investimento de no mínimo 25% de estados e municípios na manutenção e desenvolvimento do ensino público. O dinheiro público pode financiar escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Vamos diferenciar isso aqui? O que é uma escola comunitária? Quem estudou na UNOESC sabe. Quem estudou na UNO Chapecó também. A gente tem aqui, em Chapecó, 2 instituições que são comunitárias. As instituições comunitárias, elas são criadas como pessoa jurídica de direito... Ai, como é que é? Elas são públicas de direito privado, tá? Então, existe uma fundação municipal, aqui em Chapecó existe uma fundação municipal, ela pertence ao município de Chapecó, não à prefeitura, tá? Ao poder público. Pertence ao município de Chapecó, e ali dentro existem representantes de diferentes esferas da sociedade civil, que fiscalizam o funcionamento da UNO Chapecó, além do Ministério Público. Vocês sabiam disso? E da UNOESC também, tá? Então, são instituições comunitárias, elas não têm um dono. Tudo que elas recebem como patrimônio, todo aquele patrimônio da UNO Chapecó é pertencente ao município de Chapecó. Tá? As escolas confessionais, por exemplo, o Colégio Marista, a escola confessional é a escola de natureza religiosa. Tá? Os colégios que são, antigamente tinha aqui o Bom Pastor também, que também era um colégio confessional. Então, esses colégios que são mantidos, que funcionam a partir de ordens religiosas, tá? E filantrópicas, que são aquelas instituições que são que não são públicas, tá? Mas elas são uma organização sem fins lucrativos. Então, o governo, o dinheiro público desses recursos que são da educação, enfim,
ele pode financiar essas escolas. É por isso, por exemplo, que existem bolsas para os alunos estudarem nas escolas, nas universidades comunitárias. Tá? Sim. Eu acho que aqui em Chapecó não tem nenhuma. Que eu conheça, não. Que eu conheça nenhuma. Tá? E também aqui no artigo 87 da LDB prevê a criação do PNE, o Plano Nacional de Educação, que aliás termina no ano que vem, né? 2024 fecha o PNE que está em vigor. Então, para o ano que vem eles já têm que lançar o PNE 2025-2035. Esse PNE sempre vai ser de 10 anos. Ele sempre vai trazer metas que o Brasil deve atender em todos os níveis de educação a cada 10 anos. Tá? Esse PNE ele também funciona como um compromisso. Então, por exemplo, assim, agora, gente, eu não vou me deter muito nisso porque não é o caso, né? Não vai cair ali no coisa. Mas o PNE agora prevê a universalização da educação infantil e o atendimento de, no mínimo, 50% da demanda das crianças em creche, que é a da criança de 0 a 4, 3 anos e 11 meses. Tá? Então, os municípios têm que, até o ano que vem, dar conta disso aí. Por que os municípios? Porque, prioritariamente, quem atende a educação infantil é o município. Por isso, as ampliações. Você queria falar alguma coisa? Por isso que ele está tirando A educação integral também é uma exigência do PNE. Eu não sei como é que estão os números aqui em Chapecó, tá? Mas será necessário o atendimento das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, até pelo menos 50% dessas crianças. Tá? Eu não sei se o Chapecó já atende ou não, eu sei que as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses já está universalizada a educação infantil aqui. Tá? Só que, claro, com toda essa gente que vem morar em Chapecó sempre, né, vai sempre precisando de mais vagas. Mas, talvez eles tenham feito uma jogada para poder termina com a educação e daí eu ofereço 2 turmas, né? Só que a educação integral, a educação de tempo integral, a gente vai falar sobre isso depois, tá? A diferença de uma coisa e outra. A educação de tempo integral, ela também é obrigatoriedade. Os municípios vão ter que ofertar até pelo menos 25% das matrículas na educação integral. Então, eu não sei se aqui em Chapecó estava com mais do que isso, daí eles reduziram, eu não sei te dizer. Tá? Mas também é regra do PNE. Termina no que vem, tem que apresentar isso. O que acontece se não apresenta? Os municípios passam, agora existem os observatórios, tá? E existe o próprio Ministério Público também se organizando para no ano que vem, quando tiverem que prestar contas, haver a cobrança. Então, cai o IDEB, tem muita evasão das crianças, não está atendendo o número de crianças na educação infantil, por exemplo, aí eles reduzem o retorno para o município do Fundeb. Corta dinheiro. Sim. Vão ter que oferecer mais, tá? Como isso, a gente sabe, e eu estou falando num nível ideal aqui, né? A gente sabe que vem a lei, vem o prazo, depois eles estendem o prazo mais um pouquinho, daí negociam. A gente sabe que é assim, né? Então, ano que vem, no final do ano que vem, termina a vigência do plano. A orientação é essa. Se isso de fato vai acontecer assim ou não, a gente ainda não sabe, vai ter que esperar para ver, né? Mas eu acredito que sim, viu? Que a ampliação vai acontecer, porque a escola de tempo integral, ela é uma exigência que organismos internacionais estão colocando sobre o país. E quando um organismo internacional, um financiador internacional ou empresas de capital internacional fazem exigências, elas fazem isso porque senão eles cortam investimentos do Brasil. Então essas políticas de educação, elas vêm também para atender a essa visão positiva do Brasil no mercado de investimentos, sabe? Então, tudo fica atrelado a uma coisa, tá tudo amarrado uma coisa na outra. Então, eu acredito que sim, não vai ser assim de uma hora para outra, mas sim vai acontecer.
O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Atenção, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, gente, aquela história de que eu não estou trabalhando, mas o meu filho tem 4 anos e meio e está sem creche. É um direito da minha criança estar matriculada regularmente na rede municipal. O Estado tem que acolher a minha criança. E se não faz, eu posso procurar, inclusive, o Ministério Público para isso. De 4 anos em diante, tá? Uma coisa bem interessante também para quem vai fazer educação infantil lembrar, né? Que a educação infantil é um direito da criança e não da mãe trabalhadora. Não é a mãe que tem o direito de deixar a criança na creche. É a criança que tem o direito a ser educada. Tá? Por isso que essa obrigatoriedade não importa se eu tenho emprego ou não. Se eu posso ficar o dia inteiro com meu filho, isso não importa. Se ele tem 4 anos, ele tem o direito a ser atendido numa escola de educação infantil. Tá? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças a partir dos 4 anos. A minha vizinha tem uma criança de 5 anos e não está matriculada. Eu vejo que a criança não frequenta a educação infantil, não vai para a escola. Eu posso denunciá-la e ela é obrigada a fazer a matrícula. Até os 4 anos, até os 3 anos e 11 meses, a criança pode ficar só em casa. Não existe obrigatoriedade. A partir dos 4 anos até os 17, sim, é obrigatório. Tá? Então, todas essas formas, seja o cidadão individualmente, grupos, sindicatos, associações, podem reivindicar o direito e também tem o dever dos pais. Então, se, por exemplo, a escola sabe que a criança não está frequentando a escola, ela tem a obrigação de notificar o conselho tutelar. Tá? Nós temos que entender que esse é um direito subjetivo da criança, frequentar a escola, porque estar nesse processo de se escolarizar permite a ela um desenvolvimento ampliado das suas possibilidades e uma inclusão na sociedade. Tá? A gestão democrática do ensino público ocorre de acordo com os seguintes princípios. Então, toda vez que aparecer lá sobre gestão democrática, um caso, por exemplo, que estiverem falando, na escola tal aconteceu isso, né? A diretora agiu de acordo com... Então, vamos ver quais são os princípios. A participação dos profissionais na elaboração do PPP. Gente, nós vamos falar de projeto pedagógico depois também nas aulas subsequentes. PPP é obrigatório. É um documento que toda a escola tem a obrigação de ter e de disponibilizar. Ele é um documento público. Duvido aqui quem foi fazer estágio que não teve dificuldade de pegar o PPP da escola, né? Trabalhei com estágio só 15 anos, por isso que eu sei disso. A gente chega nas escolas, ninguém quer entregar o PPP, né? Então, o PPP é um documento da gestão democrática da escola. Os professores têm a obrigação de participar e o direito de participar, tá? Para se expressar, para fazer a leitura da escola. A participação também da comunidade, de representantes de pais, de representantes de alunos. Então, essa é uma coisa que tem a ver com gestão democrática. Outra coisa que tem a ver com gestão democrática, a participação da comunidade escolar e também da comunidade local, do entorno da escola, dos pais daquelas crianças, nos conselhos escolares. Não importa se é na APP, se é no conselho escolar, se é no, sei lá, numa associação que a escola faz. Existe participação? Existe representatividade? Há um envolvimento? A gestão, ela divulga as informações para esses representantes? Ela consulta eles na hora das decisões? Isso tudo vale como gestão democrática. Tá? No artigo 22 fala: a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, ó, a Constituição de volta, e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho
e em estudos posteriores. Tá? Se eu digo que é necessário progredir em estudos posteriores, quer dizer que para cada etapa da educação básica, para cada nível e para cada etapa, existe uma base dada para a etapa subsequente. Então, quando a gente for pensar isso, a gente vai ver depois lá no currículo do território catarinense e na proposta curricular de Santa Catarina também, que é não haver ruptura ou fragmentação entre os níveis. Tá? Então, quando eu estou na educação infantil, eu estou trabalhando o desenvolvimento de competências necessárias para que ele progrida para o ensino fundamental 1, e dali para o 2, e do 2 para o ensino médio, e do ensino médio para a aquisição, então, de uma profissionalização ou de um curso de graduação. Então, não haver essas rupturas, ter um currículo, a gente volta a isso depois, ter um currículo que articule os diferentes níveis. Tá? Isso necessita de diálogo, por isso que um projeto pedagógico ele tem que ser da escola toda, todo mundo tem que conhecer, os planejamentos dos professores têm que ser compartilhados, senão cada um vai trabalhar numa direção. Tá? Sobre a educação infantil, o que está dito lá na LDB? Qual é a finalidade dela? Desenvolver integralmente a criança até os 5 anos. Tá? O que é o integralmente? O integral, gente, ele sempre vai trabalhar com a noção de diferentes dimensões. Cognitiva, emocional, motora, social, tá? Então, sempre que a gente tiver a ideia de integral, é nessas diferentes dimensões. E isso é diferente do tempo integral, que é a escola de tempo estendido. Eu posso ter uma escola de 8 horas de trabalho, onde não há desenvolvimento integral, tem ênfase só no cognitivo. Tá? Posso ter, mas não devo, né? Isso está contra a lei. Mas, enfim, entendam que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Tá? Onde é que é oferecida a educação infantil? Primeiro, em creches. O que é que são essas creches? Quem é que elas atendem? As crianças de até 3 anos de idade. Se a gente pegar lá na BNCC, está colocado 3 anos e 11 meses. Né? Passou dessa idade, então aqui não é obrigatório. A creche não é obrigatória. Passou para a pré-escola, é a criança de 4 a 5 anos e 11 meses, passa a ser obrigatória. Então a gente pode ter uma instituição de educação infantil que ofereça creche e pré-escola. E nós podemos ter uma escola que ofereça pré-escola e ensino fundamental 1, por exemplo. Isso é bem comum nos municípios. Tá? Dúvidas em relação a isso? Tá. O ensino fundamental, ele é obrigatório, tem a duração de 9 anos, já está atualizado aqui, né? Ele é gratuito na escola pública, então não pode cobrar mensalidade, por isso que se chama contribuição da APP, não se chama mensalidade, né? Inicia aos 6 e tem por objetivo a formação básica, mediante o domínio de leitura, escrita, cálculo, compreensão do ambiente social, político, tecnologia, arte, valores e vínculos. Então, quando eu falo leitura, escrita, cálculo, compreensão do mundo social, político, da tecnologia, eu estou falando de educação integral. Ah, então a gente separa, bota aqui a matemática, aqui a língua portuguesa, aqui história e geografia. Não. Todas essas habilidades, essas competências, elas são articuladas num currículo para que haja o desenvolvimento ao longo dos 9 anos. Todos os anos, ao longo dos 9 anos, para todas as áreas de saber. Tá? Sobre educação especial, veja. A educação especial é modalidade, não é nível. Ela é modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular, tá? É o que diz a LDB, para os educandos que tenham deficiência, transtornos ou altas habilidades, enfim.
O sistema de ensino tem que assegurar serviço de apoio, sala de recurso, adaptação de currículo, adaptação de metodologia, adaptação de avaliação, tá? Professor com especialização para a área. Olha quanta coisa falta na prática aqui. Acesso igualitário aos programas sociais, né? E a oferta inicia na educação infantil. Então, se ela é uma modalidade de educação escolar, e se existe uma obrigatoriedade de 4 a 17 anos, toda pessoa com deficiência que está nesta faixa etária tem o direito de ser assegurada uma vaga no sistema regular de ensino e ser atendida com as adaptações curriculares e de práticas, enfim. Também. Só que a particular, ela vai te dizer que ela não tem vaga, ou que, enfim. Não, mas se a criança estiver matriculada, ela tem, a escola tem que pagar, providenciar ou faz? A escola, se eu aceito a matrícula e eu estou dizendo que ele, quer ver, ó, é assegurado esse serviço para ela. Que a família é que vai ter que pagar. Porque daí a discussão é, você pode colocar a tua criança no ensino público. Ela exige que os pais paguem em escolas Uhum. que abraçam regulamentos, Porque assim, nós vamos lembrar que a gratuidade está no ensino público, né? Então, eu tenho a condição do serviço, do apoio especializado, da adaptação, enfim. Agora, existe um compromisso de fazer a adaptação na perspectiva da inclusão na escola privada, que de repente acontece sem que haja um segundo professor. Talvez o professor dê conta, não sei nem quantos alunos tem na turma, qual é a deficiência da criança, né? Pensando pelo lado público, eu tenho um vizinho que tem 6 anos Uhum. e a escola não pode receber porque o transporte não consegue levar ele, a professora não vai conseguir dar conta dele. Acionar o Ministério Público. Não tem espaço para ficar com ele, então ele já está com 6 anos, está 7, e ele não sabe o que é uma escola, né? E eu sempre disse para a mãe dele, mas ele tem direito, eles têm que dar um jeito. Ele tem direito. Ele tem direito. Ela está fazendo uma coisa ruim para ele, né? Seria bom para ele, É. ele está ali vegetando só, não tem contato com ninguém. Tá? Então, assim, é algo que essa história de o transporte não consegue levar. Existem vans e ônibus adaptados. Tem a domicílio, exato. Isso também é direito da criança, tá? Inclusive, na internação das crianças também, a pedagogia hospitalar, né, que se fala, o ensino em classe hospitalar também é um direito da criança. Crianças, por exemplo, que ficam internadas em tratamento de câncer, que passam longos períodos sem frequentar escolas, têm o direito, no ensino público, de serem atendidas em casa ou no hospital. Pois é. Seria uma... caberia uma denúncia, né? Não sei, tem que analisar toda a situação, mas... Porque é uma coisa que está sendo desrespeitada um direito da criança, né? Os princípios da educação, gente, eu tenho certeza que vai cair alguma coisa sobre isso aqui. Porque pensa numa questão que cai sempre a dos princípios, então não tem outra, decorem, tá? São os mesmos que estavam lá na Constituição e acrescidos mais alguns. Igualdade de condições para acesso e permanência, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, etc. Pluralismo de ideias e concepções, respeito à liberdade e apreço à tolerância, esse aqui foi incluído, né? Coexistência de instituição pública e privada, gratuidade do ensino, né, nas instituições públicas, valorização dos profissionais, gestão democrática, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, isso aqui também foi acrescentado. Então, aqui acaba atendendo principalmente a questão do ensino médio, tá? E também, assim, olha, isso aqui, valorização da experiência escolar, extraescolar, por exemplo, a criança vai se matricular pela primeira vez na escola aos 7 anos. Mas ela está amplamente alfabetizada, ela atende todas... Ela pode se matricular no segundo ano, ela não precisa fazer o primeiro. Ela teve uma experiência extraescolar que deu a ela condições de frequentar um outro
Um outro ano. Pode. Tá? Porque, pode. Porque está valorizada uma experiência que foi feita fora da escola. Em casa, por exemplo, Sim. ensinaram a ler, tipo, na escola já pode Uhum. pra série que cabe à idade dele. Isso. E se ele não souber nada, não, daí ele vai para o primeiro ano. Isso. Alguns chamam de nivelamento, né? Mas enfim, é feita uma verificação de quais são esses conhecimentos que a criança possui e aí ela é adequada a um outro ano escolar que corresponda às habilidades e competências que ela tem. Tá? E se é o caso do ensino médio também, eu estou aqui fazendo um curso profissionalizante, esse curso é de informática, né? Mas eu já trabalho dentro da área, já faz sei lá eu quanto tempo, então eu posso fazer provas que me dão proficiência dentro de uma determinada área, e isso é aproveitado no meu currículo. Não deve ser o caso de vocês, porque vocês são todas bem jovens, mas na graduação, quando a gente já tem uma certa atuação na educação, por exemplo, eu já dei aula durante 10 anos, eu comprovo isso, eu reduzo as horas de estágio. Tá? Então, isso está previsto desde a LDB. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Vejam, isso aqui não é só para o ensino médio. Nós estamos falando da educação básica. Então, aqui vale para todos, mas no ensino médio eu acentuo. na valorização da experiência escolar. Por exemplo, o aluno do ensino médio faz um curso extra. Nesse curso, ele aborda algumas disciplinas que ele também tem na escola. Se no curso ele estiver bem na escola, talvez não. A escola pode considerar alguma coisa que ele faz fora? Ele vai ter que entrar com um processo de pedir validação daquele conhecimento, né? E ele vai ter que ser submetido a uma verificação disso. Eu não sei como que a escola vai fazer, se ela vai fazer uma prova, se ela vai fazer um... Não. Tipo, eu vou super mal na escola, mas no meu trabalho eu vou bem, então vocês me dão nota. Não, é um aproveitamento de um conhecimento extraescolar, tá? Não de... É uma questão de um conhecimento e de uma experiência, e não de uma atribuição de nota, tá? Uma coisa não vai substituir a outra nesse sentido. Consideração com a diversidade étnico-racial, isso aqui é uma atualização da LDB de 2013, tá? Então é a partir daqui que a gente vê a inclusão de conteúdos, especialmente, eles vieram principalmente para as disciplinas de história, né? Que passaram a tratar com as questões étnico-raciais. Garantido o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então isso aqui é uma atualização de 2018. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária, enfim, tá? Das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. É uma atualização de 2021. As pessoas surdas ou com deficiência auditiva são aquelas que eu vejo que conseguem, assim, conseguiram os maiores avanços em relação ao processo de inclusão, porque aí existe já uma formação de intérprete, existe uma garantia de lei para a presença do intérprete em todos os níveis, né? Isso. Exatamente, né? Então o intérprete de Libras, ele está em sala. Eu passei por uma experiência na UNOESC há muitos anos, com 6 alunos surdos em sala. E aí existiam as intérpretes que se revezavam, né? Para poder, então, dar conta dos 6. E nos ajudavam, inclusive, a fazer a interpretação das provas, porque a língua escrita deles também é diferente, né? Tá? Então, essa também é algo que agora foi regulamentado em 2021. Sim, em Xanxerê. Aqui não. Mas conheço vários professores daqui, da UNOESC, da área de Educação Física e da área de Pedagogia daqui também. Né? Porque a gente sempre trocava figurinhas e às vezes eu vinha fazer formação com eles aqui, que eu trabalhava na formação dos professores lá. Uma dica, hein? O atendimento especializado para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, olha só, 2013, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, quer dizer que a criança na educação infantil, no ensino médio,
no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, na educação à distância, sempre há esse atendimento especializado. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria o ensino regular noturno e ensino regular noturno. Estou com mais de 17 anos. Não concluí o meu ensino fundamental. Então, eu posso fazer a EJA. Tá? A EJA é uma coisa danada, né? Porque ela já deveria ter sido extinta. A EJA é uma representação da nossa falha enquanto sistema escolar, né? Porque a gente tem EJA porque as pessoas evadiram a escola, porque desistiram, porque não tiveram acesso, porque, enfim. Mas a EJA é um direito, normalmente quem assume é o município, tá? Em alguns casos não, mas normalmente é o município quem assume a EJA, tá? E ela vai atender, então, quem está fora, vamos dizer assim, da idade regular. Claro que 17 anos não é a idade regular do fundamental, mas é a do médio, tá? Então, se eu tiver com 16 anos e eu estaria no 9º ano, no 7º ano, eu posso fazer EJA. Tá? Vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, veja, eu tenho direito à vaga na escola mais próxima, mas se essa não pode me atender, eu tenho direito a outra. Eu não posso exigir que seja naquela escola. Não. Se lá eu não tenho mais, se a escola não comporta mais, eu vou para a próxima, mais próxima, tá? Mas é um direito exigido do poder público a ampliação das vagas. É. Uhum. Apresentando que não tem condição de levar para a escola. Mas as famílias não sabem. Não, as famílias não sabem. E a escola não orienta. Né? Mas, enfim, é um direito a partir de 2008, tá? Da escola, que se chama setorização, né? Que foi feito, porque as crianças, então, elas passaram a ser realocadas conforme a proximidade das escolas. Tá? Aqui, pessoal, tem uma pegadinha, que eu vou chegar nela agora, tá? Divisão da educação escolar. A educação escolar brasileira, ela se divide em básica e superior. Tá? A educação escolar brasileira se divide em básica e superior. A educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo médio. Então vamos lá. Eu tenho aqui educação escolar. Tem só 2 divisões. Isso aqui é pegadinha fácil. A educação escolar no Brasil é dividida em 2 etapas, ou possui 2 divisões. E a gente pensa, não, tem a educação infantil, fundamental. Sim, a escolar tem 2. Básica e superior. A superior tem graduação e pós. A pós tem a especialização, o mestrado e o doutorado. Tá? Isso aqui é a regra. Agora vamos se deter aqui, ó. A educação escolar básica, ela tem educação infantil. A educação infantil vai se subdividir em creche. Para que idade? 0 a 3 anos e 11 meses. A educação infantil tem ainda o pré-escolar, a pré-escola, que vai envolver as crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Tá? Isso aqui está repetido depois lá na BNCC. A básica tem, além da educação infantil, o fundamental. Eu falei nas minhas aulas de didática, eu nunca soube apresentar um quadro decente e nenhuma letra legível, mas tudo bem, eu não trabalhei muito tempo com criança, então ninguém ficou traumatizado, tá? A básica tem o fundamental separado entre anos iniciais, que vai do 1º ao 5º, e anos finais, que vai do 6º ao 9º ano.
E na básica, a gente ainda tem o ensino médio. Então, vejam, a educação escolar se divide em 2 e a básica se divide em 3. Isso aqui é pegadinha fácil dentro de concurso, tá? Esse assunto pode ser uma tentativa de pegadinha, que é o que está colocado aqui, ó, tá? A básica se divide em 3 momentos e a escolar em apenas 2. Então, quando a gente fala de educação escolar, a gente costuma esquecer que a universidade ou que a graduação também é uma escola. A educação superior ela é considerada, em termos de legislação no país, de organização da educação no Brasil, como educação escolar, tá? Do currículo das escolas, então. Só vou cuidar o horário que ela pediu fazer um intervalinho às 8. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Do currículo escolar. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, que compreendem a educação básica brasileira, tá? Devem ter uma base nacional comum. A ser complementada em cada sistema de ensino. O que é um sistema? Sistema federal, o sistema estadual e os sistemas municipais de ensino, tá? O meu município não tem sistema de ensino, então ele segue do estado, certo? Em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Então, a parte comum acrescentada ou complementada pela parte diversificada. Essa parte diversificada deve atender às características locais, às demandas sociais, da cultura, da economia daqueles educandos. Isso aqui também é assunto recorrente nos processos seletivos e concursos. Tá? Sobre o currículo da educação básica brasileira, tem parte diversificada e parte comum. A parte diversificada serve para quê? Para atender as demandas locais e regionais no âmbito da cultura, da arte, das etnias, das especificidades daquelas comunidades. O ensino de arte, agora aqui eu só trouxe algumas curiosidades, alguns pontos assim que são mais polêmicos, tá? Para a gente ver sobre o currículo. O ensino da arte, especialmente nas suas expressões regionais, é um componente curricular obrigatório da educação básica. Teve um período em que houve uma discussão para exclusão de alguns conteúdos, né? Então, a arte é obrigatório na educação básica. Opa! Então, na pré-escola tem que ter aula de arte. Tem que ter conteúdo de arte. Tem que desenvolver aquele objeto do conhecimento. Não precisa necessariamente ter a disciplina de arte, tá? A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica. Dos 4 aos 17 anos, da pré-escola ao final do ensino médio, o que significa integrado à proposta pedagógica da escola? Que a educação física não é um à parte. Não é assim. Então, eu ofereço aula de academia, por exemplo, na minha escola, né? E aí os alunos fazem aquilo ali e conta como educação física. Não. Ela participa da proposta pedagógica da escola. Hoje, a educação física, ela constitui um componente curricular da área de linguagens dentro da BNCC. Então, ela está articulada na mesma área que arte, língua portuguesa e língua inglesa. Tá? O ensino religioso, é de matrícula facultativa. Veja, ele tem matrícula facultativa, mas a oferta é obrigatória. Tanto que a gente vai ver que lá na BNCC ele também compreende como uma das áreas do conhecimento, o ensino religioso. Então, ele tem que ser ofertado, mas a matrícula é facultativa. Por exemplo, eu não sou crente, eu não acredito na existência de Deus. Eu sou agnóstica. Para mim, Deus existe e não existe, eu não estou nem aí. Ou eu sou ateia, eu não acredito na existência de Deus. Eu não sou obrigada a me matricular ou a matricular meu filho no ensino religioso. Porém, a escola deve ofertá-lo. Entenderam isso? Tá. Vedado o proselitismo.
não pode, na aula de ensino religioso, fazer catequese. Ensinar uma religião. Não pode. Eu oferto o ensino religioso na escola com caráter ecumênico, com caráter de trabalhar a espiritualização. A espiritualidade enquanto, né, uma construção ou uma expressão da humanidade. Um conjunto de conhecimentos que estabeleceu relações com outras áreas do saber ao longo da história da humanidade. Lá eu não posso fazer um ensino nem católico, nem protestante, nem evangélico, nem muçulmano, nem budista, nem nada. Tá? Então, o ensino religioso vem com essa característica. Isso aqui também foi uma polêmica, a gente já ouviu que entrou, saiu, é obrigatório, não é mais, enfim. O ensino de história, lembra que antes eu falei daquela alteração que previa as questões étnico-raciais? Então, o ensino de história deverá levar em conta as contribuições das diferentes culturas para a formação do povo brasileiro. No currículo, a partir do 6º ano, é obrigatória a oferta de língua inglesa. Aí vocês vão me dizer, mas na minha escola já tem desde a educação infantil. Beleza, não tem problema eu ofertar antes. O que ocorre é que é obrigatória a oferta de língua inglesa. A escola pode ainda optar por ofertar outra língua, alemão, espanhol, guarani, o que ela quiser. Mas a partir do 6º ano, ela faz a oferta da língua inglesa. Se ofertou no 3º ano, no 5º ano, no 1º ano, na educação infantil, sem problema nenhum. Tá? Conteúdos relativos aos direitos humanos, a preservação de todas as formas a prevenção de todas as formas de violência, devem ser incluídos como temas transversais. Então, uma coisa que a gente vê é que a própria BNCC já indica alguns temas transversais. A gente depois vai ver alguns, tá? Mas que as escolas elas devem incluir temas transversais que trabalhem com a prevenção de todas as formas de violência, que desenvolvam a questão da tolerância, da convivência entre os diferentes, enfim. O que é um tema transversal? Um tema transversal, ou um projeto transversal, ou o trabalho transversal deste conteúdo, desse saber, não é a inclusão de uma disciplina. Se ele é transversal, ele não está em uma disciplina. Ele atravessa o currículo. É algo abordado e trabalhado ao longo de todos os componentes curriculares. Ou através de um projeto interdisciplinar, através da existência de oficinas. Mas não há, por exemplo, na terça-feira, a última aula é de tema transversal. Não. Tá? Por quê? Porque ele é algo que tem que estar permeando as discussões, os objetos de estudo, os filmes discutidos em sala de aula, a metodologia abordada, então, por exemplo, fazer com que as pessoas trabalhem. Nós temos aqui em Chapecó um número muito grande de imigrantes, né? Então, nós podemos, pela prática nossa, incluir nesses trabalhos em grupo na sala de aula a diversidade étnica e, a partir daí, trabalhar com situações relacionadas a isso. Ou então trazer problemas do cotidiano, quando a gente tem, sei lá, algum assassinato ocorrido, alguma situação de violência, né? E trabalhar com isso. Então, não é uma disciplina. Tema transversal é algo que vai atravessando o currículo. Em todos os níveis. Ele pode começar lá na educação infantil e terminar no ensino médio. Isso aqui, ó, isso aqui também tem muita gente que não sabe. É algo que eu colocaria numa prova, porque eu acho que é uma coisa assim que as pessoas ficariam na dúvida. A exibição de filmes de produção nacional constitui componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola. A exibição é obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Isso aqui é válido desde 2014. Quer dizer que as escolas públicas elas deveriam fazer a exibição de no mínimo 2 horas mensais de filmes nacionais. Documentários,
longa-metragens, animações, enfim. Eu nunca vi em escola nenhuma. Né? Não. Né? Mas entendem? Isso é algo que, se a prova quisesse fazer uma pegadinha, tá aqui. Isso foi uma alteração da LDB de 2014. Tá bem frio o ar? Sim. Nós vamos agora também parar. Vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutos, tá? É 7:55. Intervalinho pra gente ir no banheiro, tomar uma água, pegar um café. Aí também a gente abre aqui, entra um ar mais quente, né? Porque vocês ficam aí paradas, vocês têm frio. Eu fico me movimentando, tenho calor. E ao mesmo tempo também acaba ressecando bastante a minha voz. Então vamos deixar dar essa circulada e diminuir um pouquinho a temperatura do ar. Quer dizer, aumentar um pouquinho a temperatura do ar, tá? Vamos lá, pessoal? Oi? Aproveitem para se movimentar um pouco, gente. Vamos lá.